Gente, é sério? É sério que você tá falando que esse é o melhor filme da franquia? Pessoal, sim, eu tô de volta pra falar de Premonição 6. O filme da franquia Premonição são os 5 filmes lá, que mais esses 6, né? Que ela tem uma fórmula muito interessante, muito legal de se acompanhar. Quer ver? Mortes de personagem. A graça dele é justamente ver os personagens morrendo de forma criativa, de uma forma até impactante. E isso é legal que é muito legal Premonição. Só que Premonição, vamos lá, Premonição, infelizmente, dos 6 filmes, só 2 são realmente bons, né? Que é o primeiro e o terceiro. Que já vou falar mais dele no final, quando falar do meu ranking pessoal da franquia. E vamos lá. Quando anunciou que esses 6, não tinha assistido nenhum filme de Premonição até agora. E eu fui ver os 5. E depois fui assistir esses 6. Eu fui na maior expectativa, porque falaram que é um dos melhores filmes de Premonição. Renasceu a franquia. Só que pra mim, não. Não, queria muito ter gostado de Premonição 6. Só que pra mim não funcionou. Eu te explico por quê. Vamos começar falando que pra mim é o maior ponto positivo do filme, que é a abertura inicial. Sim, porque todo mundo sabe que todas as cenas de Premonição é regra ter uma cena de abertura boa, onde a personagem tem uma premonição de todo mundo morrendo e ela tentando salvar todo mundo, mas não conseguir. E, cara, é muito foda. Cara, essa cena inicial de Premonição, eu diria que ela é uma das melhores da franquia. Só porque, cara, ela é genial. A forma como é escalado a tensão. Porque ele brinca muito com a tensão de altura, sabe? Porque tudo acontece numa torre muito grande. E tipo, os filmes tá dando ser bem a altura, a tensão do chão ser de vidro. Você fica tenso junto com a personagem. E no meio onde você vê a galera pisando, pulando em cima do vidro. Que, pelo amor de Deus, que foi imbecil de fazer uma torre tão grande e ainda colocar o chão ser de vidro, mano. Na boa, mano. Com esse idiota, mano. Que idiota ainda fica pulando numa chão de vidro. Mas, pelo amor de Deus. Enfim. E cara, a forma como todo desastre acontece, cara, é muito bom. Aí tem aquele molequinho que joga a moeda, por causa daquela moedinha já é o suficiente pra correr aquele desastre todo. Cara, é uma cena inicial que ela é muito divertida, ela consegue ser impactante também, mostra pessoas morrendo, mostra com um gore muito legal. E uma cena que eu adorei é a do molequinho correndo, saindo que ele saiu de boa e pum, caiu um piano nele. Essa cena achei muito engraçada e que é o charme de Premonição, que é misturar terror com comédia, fazer até uma morte desgraçada. Essa morte do menino pra mim é a melhor morte do filme. Cara, e toda a cena inicial, ela é desse desastre da torre, ela é incrível, ela é tensa, ela é lenta a acontecer, ela também é lenta. É uma cena de desastre grande, de grande proporções. Você fica impactado, fica tenso, você se diverte ao mesmo tempo. É uma cena fantástica. Essa cena ela é estragada, infelizmente. Vou explicar por quê. Esse filme, ele meio que tenta inovar a franquia. Eu admiro muito essa ideia de você querer inovar a franquia. Só que, cara, se for inovar de um jeito ruim, melhor você postar no arroz com feijão. Aliás, se esse filme tivesse apostado no arroz e feijão da franquia, cara, esse seria um filmaço. Que nem o Alien Romulus foi ano passado. Ele postou naquela fórmula arroz e feijão da franquia, com aqueles personagens no espaço, vendo que tem alguma coisa errada, pouco vão morrendo. É aquela fórmula básica, mas ele faz tão bem, sabe usar de forma tão bem, entende tão bem a essência da fórmula, que saiu um filmaço, entrou na minha lista de melhores do ano
do ano passado. Só que aqui, cara, essa cena é estragada por quê? Vamos lá, porque na verdade, após ela ter aquela premonição toda, depois ela conseguiu salvar todo mundo. Ela pegou o microfone no meio da torre, porque em cima da torre tava correndo uma festa. Tava falando, eles vão morrer, nananana. Todo mundo acreditou que foi embora e saiu vivo. É claro, todo mundo depois morreu. Só que, cara, pra mim tirou um pouco a graça da franquia. Porque a graça da cena de abertura, não só pra cena de abertura acontecer, como a protagonista, ela não conseguir impedir aquilo e acontece. Aquilo causar um trauma dela, cara. Cara, e isso pra mim tirou a graça da franquia. Porque, na verdade, essa cena inicial é a cena da avó da protagonista. Certo? É a cena da avó da protagonista. Aquela cena inicial da torre aconteceu em 1900 bolinhas muito grandes. E a cena da protagonista lá acontece dos dias atuais. E essa protagonista, na boa, uma das piores protagonistas da franquia. Uma das piores protagonistas da franquia. Cara, ela é sem carisma. Tudo se envolve com ela. Cara, a atriz achei péssima, mano. Meu Deus do céu, mano. Ela é fraquíssima. Olha, e pior que pior que, tipo, se o filme tivesse focado naquela cena inicial, se a história desse filme se concentrasse na avó da protagonista, fosse inteiro dela, tendo as premonições lá na torre, e depois aos poucos as pessoas vão morrendo, nananã. Cara, seria um filmaço. Por isso que eu tô falando, se esse filme tivesse seguido arroz e feijão de uma fórmula básica na franquia, com aquela cena lá na torre com a personagem da Iris enfrentando esse problema, mas se o filme fosse só isso, seria um filmaço. Mas não, parece que eles queriam inventar. E, cara, se vai inventar de forma ruim, não inventa, cara. Faz aquele arroz e feijão, sabe? Tenta apresentar para novas gerações, sabe? Esse filme infelizmente falha. E vamos lá. Porque ele acaba perdendo a graça da franquia. Sendo que vamos lá, uma inovação que eu até gostei foi que, ao invés deles terem feito só mais um bando de grupo de adolescente, de jovem, né? É um grupo de família. E eu acho uma ideia muito legal, porque eles poderiam muito bem o filme poderia ter sido impactante por causa disso, cara. Ser uma família, tentando salvar, só que todo mundo vai morrendo. Só que, cara, o problema é que você não se importa com nenhum personagem, cara. Você não se importa com nenhum personagem. E tudo bem. Tudo bem. Premonição não é uma que ela se importa com os personagens. Eu diria que só o primeiro e o terceiro que você se importa são muito melhores. Mas Premonição não tem mais aquela fama de você ter mortes criativas. E infelizmente, durante isso tudo, pra mim só teve uma morte criativa, que é aquela morte do imã, onde o cara vai sendo levado. Aquela morte é muito boa. De resto, cara, pior que eu vou te dizer, pra mim as melhores mortes, as mortes mais criativas do filme são onde os personagens sobrevivem. Sabe aquela cena que foi muito usada no marketing? Onde o cara tá lá fazendo tatuagem, que é esse mesmo cara que morre com imã, mas só que o cara é meio que pega fogo, e daí depois ele é puxado pro piercing no ventilador. Cara, assim, uma morte muito criativa, muito impactante, porque você fica, só que o personagem sobrevive. Porra, aí você tira o impacto da cena, tira também a diversão da cena, cara. Então, pra mim, realmente, de resto, a morte, vamos lá, não tem mortes muito inventivas. Pô, a menina morre por causa de uma máquina de lixo esmagada. A gente viu até uma morte parecida. Uma mulher morre por causa de uma explosão, depois cai um tronco. E só fica nisso, cara. E a gente tem que faltar mais criatividade. Poderia ter sido algo mais criativo, sabe? Eu achei que
ficou sem aquele charme da franquia, sabe? Pra mim o filme ficou até broxante, pra falar a verdade. Voltando a falar da protagonista. A protagonista, ela é a única que não tem premonição. Na verdade, ela usa as premonições da avó. Só que, porque tipo, a avó, ela tá viva. E no início do filme, tá toda velha e tal. E cara, tenho que falar. A cena onde a protagonista vai visitar a avó. Caralho, mano, que cena horrorosa. Cara, o cenário é ruim. Até a rede é ruim. O teu carro parece um CGI, cara. O carro parece um CGI, mano. Você é muito mal feito, mano. Pelo amor de Deus, o cenário todo mal feito. Eu acho estranho dela, sei lá, mano, morar numa casa. Daí num jardim, né? Do mundo de taco, de... Parece que vai ser uma armadilha no Ink. O que isso impede a morte, cara? O que isso impede a morte? Muito pelo contrário, ele só tava botando coisa lá. Parecia uma formação da morte pegar ela uma hora. Sendo que, pô, em mim pessoa, né? Ela está viva até aí. Porque, sendo que a gente até agora não pegou ela. Só pegou quando ela sai, sendo que poderia ser muito bem morrer em casa. Sabe? Tipo uma conveniência de roteiro barata. Acho que é também uma coisa horrorosa. Porque é outra coisa que me prejudicou esse filme. É o CGI das cenas. Cara, o sangue artificial. Puta que pariu, isso me tirou muito do filme. Principalmente a cena onde a avó morre. Cara, é muito ruim, cara. Do nada ela vira um boneco que se mexe e morre. Cara, isso me tirou muito a imersão. Principalmente onde a mina é esmagada. Assim. Cara, parece um CGI. Nossa, cara, que pra mim tira muita imersão. Tira muito a imersão, mano. Pelo amor de Deus. E cara, e a própria protagonista não tem uma premonição, sabe? Deixa a história ainda mais desinteressante. Porque, porra, parece que jogaram fora aquele início, aquela história da Iris, sido legal pra focar em uma protagonista que não tem premonição. E só pra, sei lá, na cabeça tá envolvendo uma franquia. Só que pra mim eles levaram de forma errada. E pra mim perdeu a graça da franquia. Tipo, ela não tem uma cena de premonição. Na verdade só fica que nem livrinho. Como da morte vai chegar, como que a morte. Cara, eu achei essa ideia também, cara. Ele também pega a ideia que eu não gosto que o 2 fez, cara. Que é uma forma de você impedir a morte, cara. Porque isso não vai de conta até a própria premissa da franquia. Porque não tem como você impedir a morte. Nem que você tente quase morrer, mas não conseguir. Uma hora a morte vai te pegar, mano. Porque isso é uma coisa legal da franquia. Todos os personagens morrem quando eles acreditam que eles saíram. Até tem isso no filme. Só que é executada de forma fraca também. Eu vou explicar. Antes de falar na cena final. Não, cara, achei o final anticlimático de um nível. Você sabe uma experiência muito ruim de aparecer no filme? É aquela experiência que você quando o filme está no ápice final no filme, você não sabe quando que o filme está no ápice final. Isso é algo muito ruim, cara. Porque significa que você não se envolveu, você está achando tão fraco que você não sente aquela empolgação, sabe? E cara, e ele é extremamente assim, anticlimático. Você não se importa com o protagonista, não tem munição, não tem nada de interessante para acompanhar a história. As mortes não estavam sendo tão inventivas. Na verdade, a protagonista dela afundando com aquela ambulância, na verdade foi um final copiado do 2. Pra mim, eu não gosto do 2 também. Porque, porra, essa ideia de conseguir vencer a morte, eu acho uma ideia muito merda pra franquia, porque vai de contra a graça da franquia, que você não pode escapar da morte. Ela escapa, só que não. No final ela descobre que ela não morreu de verdade. E onde ela morre. Cara, a cena final também tem uma morte meio, pra mim, qualquer coisa, sabe? Só vai um caminhão, cai um tronco em cima, dois, tanto ela quanto o irmão que sobraram, morrem. Ainda com sangue artificial, que porra.
puta que me pariu. Deram a origem do Tony Todd, mano. Que durante aquela cena de desastre da torre, aparece um menino negro. E quando aparece o Tony Todd, aquele menininho é o Tony Todd. Eu realmente gostei que deram uma origem pra ele. Só que ao mesmo tempo, a aparição dele como Tony Todd mesmo tirou a caracterização do personagem. Pra mim, descaracterizaram o personagem, porque não apareceu de uma forma meio que sombria, misteriosa, como se fosse um corvo sombrio na morte, forma de gente. Não, pra mim isso pareceu como um velho um velho, tranquilo, tiozão, que sobreviveu, todo mundo morre. Então não teve aquele suspense, aquela cara de mistério do personagem transmitia, que era a essência do personagem. Até isso eles tiraram, sabe? Só pra você ver o quanto eles perderam a oportunidade de fazer um filme foda. Cara, poderiam muito bem focar só nessa história da Iris, acontecendo aquela cena na torre, salvando aquele menino. E durante que ela tenta salvar, vai perdendo os amigos, o namorado e tal. E no final a gente descobre que aquele menino era o Tony Todd. Porra, mano, olha a oportunidade foda que os caras perderam, mano. Meu Deus, olha que foda que eles não teriam feito, mano. Pelo amor de Deus. E realmente, se tivesse focado nisso, fizesse isso que eu falei, eu acho que realmente seria para mim o melhor filme da franquia. É genial. Só que não. Cara, porque só pra terem ideia o quanto ninguém morreu naquela torre, é broxante. Porque, cara, tem toda aquela cena foda da torre caindo, o pessoal morrendo. Só que nada aconteceu, foi só premonição, então não saiu vivo. Cara, isso dá um desânimo tão grande, é a mesma coisa do que o personagem apareceu com uma cena, um personagem que enfrentou uma aventura emocionante e tal, se envolveu. E no final chega, você vê que tão sonho, sabe? É muito broxante todo mundo ter saído vivo lá na torre, cara. Pra mim, tirou muita graça da própria cena, cara. Eles conseguiram estragar a cena que tava sendo fantástica, mano. Que é aquela cena da torre. Ideia da moeda. Porque, tipo, quem causou a morte no início do filme, a desastre da torre no início do filme, foi uma moeda. E no final também foi uma moeda. Também que para o trilho, daí vem um trem em cima deles, cai um tronco. Só que, cara, eu achei essa ideia da moeda completamente potencial, completamente desperdiçado pelo filme. Ela só usa no início e no meio. Cara, seria muito maneiro só a moeda girar, ela causar todas as mortes da franquia. Cara, poderiam ser mortes exageradas, mas foda-se. Sem premonição, outra graça da premonição é ter uma morte exagerada. Só que essa ideia da moeda acho um potencial desperdiçado, porque parece poderia simbolizar a morte, só que ela não é muito usada na franquia. Ela não é muito usada no filme, só no início e no final, só para falar, olha, aquela mesma moeda foi aquela mesma que matou. Sabe, tenta fazer essa ligação, só que eu vi que foi potencial desperdiçado. Porque poderia usar esse artifício durante o filme inteiro, só que não. Sabe? Então, infelizmente, queria muito ter gostado do filme, mas pra mim não rolou, pra mim. E é isso, galera. Galera, obrigado por assistir. Até a próxima.